Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 100. Passando a régua, hora de parar? Bom, antes de mais nada, preciso comemorar esse episódio que foi ansiosamente aguardado. Então, chegamos ao episódio número 100. Viva! Solta o som aí. Bom, ainda mais considerando um projeto totalmente independente. Vocês que me acompanham sabem aqui na raça. Então, antes de mais nada, antes de seguir aqui, agradecer todo mundo que escuta, que acompanha, que apoia de alguma forma, né? Mandando aí boas energias. Obrigado demais, pessoal. A gente segue aqui na luta, na raça, e chegar a 100 episódios é uma marca importantíssima. Então, eu preciso celebrar aqui, sem sombra de dúvidas. Desde o início desse ano, 2023, eu tinha colocado essa meta de rumo ao episódio 100. Tinha colocado isso como uma missão, né, a ser alcançada, e cá estou. Não tinha muita clareza de como que ia ser, essa caminhada rumo ao episódio 100, mas eu coloquei essa meta e cá estou. Fico feliz demais por ter chegado, e não por ter chegado enchendo linguiça, muito pelo contrário, produzindo episódios muito potentes, convidando pessoas massa para conversar, que levantaram uma série de temas. Então, acho que isso foi muito legal. Essa caminhada, no que eu chamei de quinta temporada, então do episódio 70 para cá, eu chamei de quinta temporada. Então foram 30 episódios num ritmo alucinante, né? Mais ou menos dois por semana, né? Às vezes um, mas geralmente nesses últimos tempos eu estava produzindo 2 episódios por semana. E para quem nunca produziu um podcast, não tem noção da correria que é, do tempo que toma. Não só para produzir, editar, publicar, mas assim, tem que convidar as pessoas, tem que confirmar as agendas, tem que preparar roteiro. É bastante trabalho, tá? Desde então, do que eu chamei dessa quinta temporada, ou seja, do episódio 70 em diante, eu fui maturando essa ideia de como é que seria chegar no episódio 100. Eu teria algum convidado especial, ou vários convidados, uma mesa redonda. Enfim, ideias não faltaram, sejam da minha cabeça, sejam de ouvintes que mandaram um monte de ideias super legais. Depois de muito pensar, eu optei por um episódio comigo mesmo. Mas calma, tá, ouvinte, porque depois da sequência, né, a partir do 101 em diante, eu vou voltar a trazer convidados, né, vou seguir um pouco nessa linha. Então é só esse episódio mesmo que eu tô aqui passando a régua comigo mesmo. Afinal, né, episódio 100, simbólico, e é importante eu refletir de certa forma e devolver isso para vocês que escutam. Então, eu queria fazer algo mais raiz mesmo, como tem sido a ideia desse podcast, sem glamour, sem pirotecnia, sem, né, open bar de convidados, nada disso. Foi mal aí se eu decepcionei você, ouvinte, mas era o que estava fazendo sentido para mim. E aqui estou. Pois bem, bateu o martelo na minha cabeça que o episódio 100 seria comigo mesma, né? Definido isso, fiquei me questionando qual seria a pauta final, né? Ter um tema especial. Enfim, não cheguei a conclusão nenhuma. Nenhum tema bombástico, nenhuma grande pauta de arrepiar. Daí a minha opção por passar régua dessa quinta temporada, além de fazer um balanço desse projeto de podcast. Então, vamos lá, né? Basicamente comecei em 2019, lançando alguns episódios assim, sem qualquer pretensão, gravava coisas assim da minha cabeça, experimentais, sem roteiro, de dentro do meu carro, com o celular, ou seja, uma coisa completamente. Não faça isso, tá? Mas eu fiz.
de forma completamente caseira, mas assim, muito caseira. Confesso que são, assim, episódios, sofríveis do ponto de vista de qualidade do som, de parte técnica, mas eu acho que eles ilustram o espírito inicial do projeto, que era uma coisa mesmo de peito aberto e na raça mesmo, experimental, fazer algo mais visceral, né? E mais lado B, acho que essa linha a gente segue desde então. Nesse início, além dessa zero técnica e zero apreço pela qualidade técnica da produção, eu também não tinha uma periodicidade definida. Ia gravando meio na louca, gravei alguns episódios nesse início. Tanto é que nesse período de julho de 2019, foi quando comecei, eu gravei 3 episódios. Estão aí, até hoje. Tá lá, eu não apaguei nada, eu acho que a gente tem que mostrar a própria evolução técnica do projeto. Então, quem quiser ouvir, tá lá. Depois desses 3 episódios de meados de 2019, pulei um ano para agosto de 2020 para gravar mais um episódio aleatório e depois outro salto de mais um ano para março de 21 até maio de 21, quando eu aí sim retomei o pique, experimentei a ideia do impacto na segundona, eu chamava dessa forma, que era toda segunda-feira, né? Um episódio novo, trazendo um pouco sobre a segunda divisão do campo do impacto. Então, de março de 21 a maio de 21, eu fiquei nessa toada. E foi interessante, foi bem interessante, porque me trouxe uma constância, uma frequência que eu não tinha até então, que era uma coisa muito na louca, né? Daí eu dei uma parada, né, com essa, digamos, temporada, né? Dei uma parada em maio de 21 e retomei em dezembro de 21 e de lá para cá eu mantive a periodicidade, só depois renomeando como novas temporadas, para dar uma ideia de uma certa nova fase começando, novos ingredientes e tal. Aí eu parei com a ideia do impacto no segundo ano em março de 22 e eu segui mais ou menos com o formato atual. E a partir do episódio 70, chamando de quinta temporada, e aí trazendo mais convidados, que até então eu não tinha experimentado esse formato, era mais eu mesmo ali, falando e delirando e trazendo minhas reflexões. Então, assim, só para mostrar que é uma jornada meio errática mesmo, bastante experimental, que ilustra bem esse projeto independente, de quem estava, ainda estou, aprendendo a produzir um podcast, aprendi a editar, aprendi a pensar o roteiro, pauta, gravar, publicar. Não é fácil, mas a gente se vira, né? Vai aprendendo. E aí, obviamente, isso ajuda um pouco a explicar por que que tem erros técnicos, enfim. Não é um primor de edição, nem de aspectos técnicos, mas eu sigo mesmo assim. É o que tem para hoje, é o que eu consigo fazer. Ah, Fábio, mas você poderia contratar alguém para editar para você? Poderia, mas aí eu tenho que pôr do bolso, né? Então eu faço caseiramente, justamente para evitar custo, porque afinal eu não tenho receita nenhuma, né, com podcast. É um projeto paralelo do qual me traz muita satisfação, muita energia e zero retorno, né, financeiro. Então, é por isso essa opção de seguir caseiro mesmo. Ela é magnética, ela é cibernética, ela é folclórica, cheia de retórica, ela é moderna, ela é ancestral. Bom, outro corte no tempo, e em maio de 23, já, né, nesse ano, eu iniciei o que chamei de quinta temporada. Então, de maio até agosto, setembro, eu produzi 30 episódios na quinta temporada, mesclando convidado, uma convidada, com um episódio solo. Então, me parece que funcionou bem, né? Obviamente, a minha ideia é continuar trazendo convidados a partir do episódio 100 em diante, porque eu acho que trazem temas importantes, a gente consegue explorar mais a fundo os assuntos, acho que é muito legal. Mas certamente é inviável seguir nessa frequência de 2 episódios por semana. É muito trabalhoso, é muito puxado.
Então, eu provavelmente vou seguir aqui com um episódio semanal. Acho que é isso nesse momento, né? E aí também é dizer que convidar pessoas é muito legal e eu pretendo seguir dessa forma, mas não é tão simples quanto parece, né? Às vezes as pessoas não têm agenda, às vezes elas me ignoram, não respondem, ignoram meu convites, enfim. E eu sigo assim, tá? Eu quero convidar quem eu quero e não quem o ecossistema quer, ou pessoas que eu deveria supostamente convidar. E assim eu sigo, tá? Tô convidando pessoas que eu conheço, que têm o que dizer, e eu acho que a minha ideia é seguir dessa forma. Essa é a delícia de ter um projeto independente. Eu sigo da minha cabeça, né? Obviamente tentando gerar conteúdo que seja importante aí para quem tá ouvindo. Bom, qual que é o balanço então dessa quinta temporada, né? Lembrando, do episódio 70 para cá, são 30 episódios de maio a setembro de 2023. 30 episódios em 4 meses. Você tem noção do volume de conteúdo gerado? É coisa pra cacete, gente. Foram 22 convidados, distribuídos em 12 mulheres, 10 homens. Poxa, que legal, muito legal, mais mulheres que homens. Fico feliz mesmo. Convidados esses 22 de 10 diferentes estados ou até de países. Então, tive gente aí dos Estados Unidos, Portugal, e aí, obviamente, São Paulo, Rio, Bahia, Ceará, Maranhão, Amazonas, Rio Grande do Sul e Pará. Bela diversidade, muito legal. De norte a sul, posso dizer. Obviamente, quero seguir ampliando, né, aprofundando essa diversidade regional, essa capilaridade. Tem muita gente bacana por esse Brasil aí fazendo coisas incríveis e que eu quero dar voz, certamente. Então, se você que me escuta aí, me manda aí indicações, sugestões de gente que tá lá com o pé no barro, fazendo inovação social. É com essa galera que eu quero conversar cada vez mais. Bom, mais uma vez meu agradecimento a todo mundo aqui que passou pela quinta temporada, que trouxe aí, que dividiu, né, suas reflexões, que partilhou com muita generosidade sua história, suas dores. Achei muito legal. Às vezes eu dei uma segurada nas conversas, não aprofundei de propósito, né? Não dei vazão a mais coisas que poderiam emergir ali do papo, por acreditar que episódios muito longos poderiam baixar a audiência, né? Ainda não sei, tá? Se perderia ou não, mas a gente chegou aqui nessa temporada no máximo episódio de 50 minutos, 50 e pouquinho. Esse era mais ou menos, de forma intuitiva, o meu limite. Então, evitei avançar além disso, embora a gente tivesse assunto para isso. Mas ainda fico com a sensação de ficar muito longo e perder audiência, enfim, ficar uma coisa que consome tempo demais das pessoas. A ideia não é essa, não é virar um peso, não é virar uma coisa longa demais. Às vezes a gente teve problemas técnicos, sim, faz parte, afinal, né, é um projeto independente. Às vezes a internet trava, o cachorro late, a britadeira, o barulho na rua, enfim, acontece, né, gente? Em algumas situações de gravando e passar carro de som, a gente ter que gravar de novo, de perder gravação por questões técnicas, aconteceu de tudo, tá? E sempre contei com muita generosidade, muita parceria com a galera que estava aí como convidado, então acho que é legal destacar isso. Mas no geral, apesar dos pesares, a gente teve conversas muito boas, conteúdos de muita qualidade, estão aí disponíveis no feed, tem coisas incríveis. Então, para quem atua nesse campo do que eu costumo chamar de fantástica fábrica do impacto socioambiental, cara, é uma Disneylândia. Você se diverte aí com um monte de conteúdo que tem, e eu fico muito feliz de poder gerar, distribuir isso gratuitamente, sem apoio nenhum, sem patrocínio nenhum, porque tem muita coisa potente aí. E a ideia é justamente seguir por aí, né? Trazendo gente, refletindo temas que são pouco debatidos no setor. Geralmente a galera evita. Minha trilha é por aí, tá? Essa é a minha linha editorial, digamos. Ela quer ser vista, mas não olha pra você. Ela é tribal,
Bom, chegou no episódio 100, né? E agora? É hora de dobrar a meta? Bom, sinceramente, eu não tenho a menor ideia. Eu vou seguir produzindo uma talvez sexta temporada. Vou seguir nessa atuada de episódios um por semana, dentro do possível, trazendo quando der, sempre com um convidado, uma convidada, explorando temas ou pontos de vista que são pouco debatidos. Vou continuar convidando pessoas que eu considero interessantes, que tenham coisas interessantes a dizer, sem que tragam aí falas panfletárias ou institucionais demais, óbvias demais. Não é esse o meu caminho. Para isso, há outros espaços no setor para esse tipo de fala. Eu criei o podcast justamente, né, o Impacto na Encruzilhada, justamente para ir na contramão disso. Então, minha proposta segue sendo o lado B. Tá? Isso para mim está muito claro. Bom, vocês devem ter visto aí, estreamos uma identidade visual nova. Então, foi interessante que ao longo dessa quinta temporada, um belo dia eu recebo um e-mail da Larissa, tá aí ó, no link na descrição, o contato dela. E ela é designer, começando a carreira, querendo transicionar da área tradicional para a área de impacto. E aí me escreveu falando, pô, queria, vamos fazer uma parceria, me cobrou um preço super camarada para produzir ali a identidade visual nova e algumas capas aí de episódios. Então, estamos aí experimentando essa parceria. Então, tem ali um conceito muito legal. E essa é a nova identidade visual. Vou seguir com ela. Aquela anterior, né, do campo de futebol. Muita gente me perguntava, mas, pô, por que que tem um campo de futebol, né? Você não fala de futebol. Bom, primeiro eu gosto de futebol, né? Mas a ideia ali daquela identidade visual anterior, que eu mesmo criei na raça, foi de que era um pouco falar dessa coisa do meio de campo, remeter a isso, né? De um lado, o meio de campo do setor, e do outro lado, essa brincadeira com a ideia da segunda divisão, né? De jogar numa várzea e tal, embora a foto mostre um gramado bem cuidado, né? Então era um pouco essa ideia. Então, a identidade nova, que eu acho que é muito legal e agradeço aí, Larissa, pela parceria. Tá aí o contato dela na descrição. Bom, e também para nessa nessa nova temporada, digamos, é um pouco dizer que, embora a gente tente sempre buscar caminhos de monetização, né? Mas assim, gente, vamos ser realistas aqui. Para eu conseguir algum tipo de monetização que seja mínima, eu não vou deixar de ser um veículo independente, de nicho. Assim, eu já estou num tema de nicho, que é impacto social, a partir de uma abordagem mais nichada ainda, que é uma visão mais crítica, o lado B desse tema. Então, assim, é muito difícil, muito improvável que eu consiga construir uma audiência grande o suficiente que me permita bater na porta de algumas parcerias, marcas que tenham interesse em colocar algum recurso aqui. Então é isso, esse é o lugar. E esse é um lugar que te coloca numa mais uma encruzilhada aí da monetização. Então, a ideia é seguir um pouco na raça mesmo, como né, vestir de fato a camisa de um veículo independente, né, saborear as delícias que me permitem um veículo independente, mas ao mesmo tempo não ficar muito queimando a cabeça com monetização. Mesmo abrir um apoia-se, dá trabalho, assim, é mais uma demanda que eu vou ter que cuidar, além de todas as outras. Então, sinceramente, até o momento, a minha opção é de não seguir por esse caminho, por acreditar que não vale a pena, o retorno que ele vai me dar não vale o esforço, o tempo para dedicar para isso. São impressões, estou compartilhando aqui, nada está escrito em pedra, obviamente. Bom, passando a régua dessa quinta temporada, que a gente termina aqui com o episódio 100, bom, o que que vale destacar, né? Bom, várias bolas importantes levantadas, várias questões levantadas, né? Eu vou pincelar algumas aqui, né? Mas assim, história da agenda do campo de negócio de impacto. A Mauri, o episódio da Mauri foi incrível, deu uma aula que você não vai encontrar em curso caro de pós-graduação. Acho que talvez as pessoas não tenham noção do conteúdo que tem ali.
Que pena, mas é um episódio que ele vai durar ao longo do tempo, porque ele traz um recorte histórico muito importante. Tá lá. Então é só se divertir lá com o episódio. Um outro agenda aqui é a dimensão política, né? Cruzando a agenda da inovação social, do investimento social. O episódio com o Armani sobre desenvolvimento institucional foi incrível. Baita aula também. O papo com o Márcio Black também foi incrível. Um baita conversa que a gente raramente vê acontecendo no setor, em painéis, nos eventos. Acho que a ideia é um pouco essa aqui, né, do podcast. Trazer luz para conversas que ocorrem no cafezinho e no bastidor. Bom, outro tema aqui é os desafios escancarados da gente produzir comunicação independente nesse campo nosso, com o Ivan da Alpa, dividindo aí a caminhada da Alpa, muito legal também. Bom, outro aqui é o quanto ainda é uma batalha mulheres empreenderem, mesmo no campo do impacto. Tem episódio com a Daisy, com a Juliana, ambas aí Impact Hub, com a Vanessa Ponte a Ponte. Acho que essa dimensão está presente ali e a gente precisa dar voz cada vez mais. E fico feliz de dos 22 convidados, 12 serem mulheres. Achei incrível. Bom, falamos de iniciativas de inovação social, né, coisas em destaque, como falamos aí do estudo da Cital e com o Léo, falamos aí com a Luísa do Instituto FI, falamos da questão periférica e do debate étnico-racial com o Luiz Coelho, do Empreende Aí, o próprio Márcio Black, que eu já citei, o Rodrigo, né, do Grupo Gaia. Falamos dessa falácia de ser CEO, né, com o Rodrigo da Fomenta, e o quanto é desafiador estar nessa cadeira. Falamos de vagas arrombadas e pejotização na linda, fantástica do Impacto, Fábrica do Impacto, no episódio da Bárbara e da Bianca, e esses episódios renderam bastante, até hoje eles repercutem. Falamos de desenvolvimento regional e regionalidades, com o Glaucio Dadel, com a Mariana Vieira, falando de Amazônia, enfim. Até a autópsia de um negócio de impacto que já morreu, tivemos aqui com o Edgar do Saútil, né, que foi do Saútil. Então, assim, passando uma régua muito rapidamente aqui, o tanto de coisa interessante que tem ali. E mais uma vez agradecer a todo mundo que passou por aqui. Incrível, incrível mesmo. Foi demais. É uma charada, não é o que parece ser. E mesmo calada, parece sempre dizer: decifra-me, decifra-me, como te devorar. Então é isso. Vou seguir nessa toada, vou seguir produzindo episódios. E o que vem pela frente, hora de parar, não tenho a menor ideia. Eu tenho me perguntado se não seria hora de dar um tempo, dar uma parada. Bom, diferente dos tempos em que vivemos, de projetos, de modelos de negócio pronto, eu sigo aqui num total experimento, mais ou menos estruturado. Claro, depois de 100 episódios a gente já tem uma noção mais clara das coisas, mas ao mesmo tempo eu não tenho um canvas desenhado, um planejamento estratégico. Deveria ter? Não sei, eu não tenho. Divido aqui com vocês, tá? Não tenho pronto aqui na minha cabeça a ideia de uma nova temporada. Talvez eu siga aí a partir do episódio 100 com mais alguns episódios. Não sei se isso vai ser uma sexta temporada ou não. Não sei mesmo. Vou seguir um pouco nessa toada. Eu não tenho um plano de voo já traçado. Eu não tenho nomes de próximos convidados. Estou pensando, sigo construindo aqui ideias de pauta. Eu não vou mentir para você, ouvinte, eu não tenho, tá? Eu não tenho mais X episódios engatilhados aqui. Não tenho. Talvez no máximo mais um ou dois. Bastante ainda cruz em construção. É assim eu sigo essa jornada, tá? Com muito carinho, muita entrega, muito aprendizado, na raça mesmo. Por hora eu vou seguir dessa forma, sem novas metas, sem novas projeções, mas em respeito a você que ouve, seguir, tentando produzir um episódio por semana e tentando
manter essa mesma linha, né? De trazer temas importantes, de levantar pontos de vista diferentes. E é isso. Quem sabe, né? Não pinta aí algum patrocínio, algum apoio financeiro que dê mais fôlego. Quem sabe? Eu sei, é improvável, mas não custa sonhar, não é mesmo? Tem que sonhar, não é verdade? Quem sabe pintam novas ideias, novos possíveis convidados. Enfim, vamos seguir pensando e acreditando. Pois bem, então é isso. Sigo assim, sigo o barco dessa forma, até onde for possível seguir. Afinal, a marca de 100 episódios foi alcançada com louvor, com raça, com muita luta. Agradecer mais uma vez todo mundo. Por enquanto, talvez não seja a hora de parar, mas vou seguir aqui com um pouco na raça e dentro do possível. Confesso que segui com uma sensação de ser boicotado, isso eu sigo, isso eu sinto. Boicotado pelo algoritmo, boicotado pelo próprio setor. É duro, eu já falei várias vezes sobre isso aqui em outros episódios, mas é uma sensação real, assim, tá? Porque tantas organizações que estão no setor que poderiam estender a mão, não só financeiramente, mas ajudar a divulgar, por exemplo, dar visibilidade. Mas às vezes outros episódios, outros podcasts de outras organizações do setor, que às vezes tem 3 episódios, 5 episódios, recebem muito mais visibilidade do que quem já produziu 100 episódios. Enfim, como chegar no final de uma maratona com a sensação de conquista, mas ao mesmo tempo com o corpo cansado, esgotado. É assim que eu me sinto. Bom, para fechar, você que me segue, que acompanha, que curte esse trabalho, você pode ajudar? Sim, claro, sempre. Como? Classificando episódio lá no tocador, né? Bota lá 5 estrelinhas, gente. Isso ajuda, tá? Parece bobagem, mas não é não. Você pode compartilhar episódios por aí em grupos de WhatsApp, né? Indicar para pessoas, olha esse tema aqui, olha, você escutou ali, tal. Algumas pessoas fazem isso, agradeço demais. Faz diferença sim, tá? Você pode comentar lá no Spotify, tem um box lá de comentários. Você pode colocar lá comentários. Também ajuda, tá? Não é porque alimenta o meu ego, não. É porque o Spotify reconhece que tem interação, que tem o tal do engajamento, e isso ajuda a alavancar mais. Você pode também me escrever diretamente, né? Eu estou em vários lugares aí. Pode dividir seu comentário, sua crítica, falar aí o que você pensou, o que você achou do episódio, indicar novos convidados, enfim. Tô sempre aberto a ouvir e receber comentários. E é muito legal mesmo. Feedbacks, críticas, sinais de fumaça são bem-vindos, tá bom? É isso, gente. Passando a régua desse episódio, agradecer demais. É hora de seguir em frente, né? Um pouco, talvez, com um ritmo um pouco mais devagar, mas vamos em frente até onde for possível. É assim que eu vou rumo a não sei aonde. Então, valeu, espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.